A gente entrega. Você precisa botar a mão na sararela. Eu botei a mão e depois foi de mim. Tá, mano, eu vou Senta direito, garota. Oi, gente, esse é o Senta Direito Garota. Eu sou a Verônica Linder. Eu sou a Juliana Amador e hoje estamos aqui com a Ana Carolina Matoso, doutora em Teoria do Estado e Direito Constitucional. Uau. Carol, seja muito bem-vinda. Bem-vinda, Carol. Prazer te receber aqui. Prazerzaço estar com vocês aqui. Tô muito feliz. Era meu sonho participar de um podcast, né? Consumo muito o formato. Tô muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Carol é professora da universidade, da PUC. Queria que você contasse um pouquinho da sua vida inteira. Tudo começou em 1900. Então, eu me formei em Direito pela UFRJ, né? E aquela história… Mas você sempre quis ser advogada? Então, é aquela história clássica, né? De alguém que veio… não foi a primeira, mas foi a segunda pessoa da minha família a me formar, né? Vem de uma família preta, do subúrbio do Rio de Janeiro, né? Da Zona Oeste, onde eu nasci. Sou filha de professora. Minha mãe é professora da rede estadual e eu fui criada muito estimulada por ela a ser a me formar, a ser uma boa profissional, né, nas coisas que eu fizesse, né, mesmo com os recursos limitados, eu sempre fui muito estimulada na educação, né? Então todo investimento que pôde ser feito na minha educação pela minha mãe foi feito, né? E aí desde criança eu, não por um motivo nobre ou por nada disso, eu via muito filme, novela e produções e que tinha advogados e eu achava muito bonito. Lindo, e eu falava, tribunal, né? Aquelas cenas de tribunal. Quando você se forma direito, você vê que não é nada disso. E aí, queria ser advogada desde criança, assim. Eu sempre fui uma pessoa… Eu sou taurina, né? Não sei se eu falo… Gente. Eu sou touro com gente. ascendente em touro. Então, duas taurinas. Ih, ai, que maravilhoso. Eu tenho sol e lua. Então, eu sou touro com ascendente em touro, Mercúrio em touro, lua E em eu tenho virgem. Mercúrio também. Gente, Eu virou sou Eu assim. tenho ascendente em Isso virgem. é muito importante, porque a gente assim, metódica, né? Quer fazer algo determinada naquilo que quer fazer. Eu, desde criança, determinada em como seria, né, o meu futuro. Tipo, vou estudar numa universidade federal, que pra mim, de onde eu vim, não era uma coisa, um caminho normal, né? Não era uma coisa corriqueira. Depois, quando eu cheguei nesses lugares, eu vi que para muitas pessoas é o caminho natural. Você estuda e você chega numa universidade. De onde eu vim, não. Então, eu precisei ter muito foco, desde muito nova, pra chegar onde eu cheguei. Então, hoje eu começo dizendo, né? Me formei em Direito pela UFRJ. Mas foi a primeira grande conquista, assim, que eu maravilhosa, adquiri na vida, assim, de passar num vestibular. Né, vindo, não estudei em escola particular e tal, mas não das grandes, né, das tops escolas. Então aí fui criada no subúrbio do Rio de Janeiro, me mudei para a região dos Lagos adolescente, então passei minha adolescência toda em Araruama, que é uma cidade que não é tão interior assim, mas que tem todo um estilinho de vida de interior, bem calmo, tranquilo. E de lá voltei pro Rio de Janeiro. A sua família mudou pra lá? Minha família mudou pra lá. E de lá voltei pro Rio de Janeiro pra fazer a graduação. E aí a minha vida, né, começa a ter um giro, né? Que é você ter contato com a universidade, com o mundo, né? E eu era uma menina, então, tipo, foi um momento já de que grandes mudanças começaram a acontecer. E aí foi um caminho natural, eu sempre, como eu até mencionei a minha mãe, né? Eu sou, por ser filha de professora e eu acho que naturalmente eu sempre fui inclinada a lecionar, né? Eu brincava de escolinha quando era criança, eu ensinava os meus amigos, assim, quando tinha alguma prova que eu gostava de estudar junto para ensinar todo mundo. E isso sempre teve presente na minha formação. Eu fui monitora na UFRJ, de constitucional, inclusive. Já tinha aquela rotina, então naturalmente eu fui me inclinando para a carreira acadêmica, né? Fui pensando, o que eu posso fazer que me dá um extremo prazer, que eu gosto de fazer, que é falar em público, que é dar aula, né?
E aí, eu fui para o mestrado na PUC-Rio, né? Entrei na PUC em 2015 para fazer esse mestrado em Teoria do Estado e Direito Constitucional. E aí, a minha vida tem aí, de fato, uma grande mudança, porque foi quando eu comecei a entrar em contato com a temática racial. Quando eu comecei a ler, pela primeira vez, eu sempre digo isso, né, para os meus alunos. Com 25 anos, depois de 5 anos de formação numa universidade federal, de 25 anos quase, né, de formação escolar, pela primeira vez na minha vida eu li um texto de uma autora negra e falando abertamente da temática racial. Chocante, né? Isso é muito emblemático, né, de como o conhecimento é construído. Do que a gente aprende na escola, do que a gente aprende na universidade. De quem está partindo o conhecimento que a gente adquire. E o conhecimento, ele não é só uma questão de o que eu aprendo, não é? Se eu aprendo o que é matemática, o que é história, ou o que é o direito civil. O conhecimento, a educação, é o que você aprende do mundo. Você aprende como as relações se constroem, qual é o lugar de cada pessoa, né? Quem é capaz de trocar conhecimento, quem é a fonte válida de conhecimento, quem não é. Se você cresce não tendo referência na educação, não vendo pessoas, né, eu como uma menina negra, não vendo pessoas negras no lugar daquele que transmite o conhecimento, né, e daquele que escreve, né, produz o seu conhecimento, você aprende que pessoas negras não são aquelas que são capazes de produzir conhecimento. Você aprende que o conhecimento, que a inteligência, que tudo isso vem, né, de corpos brancos. É uma coisa que não é nem racional, é uma coisa que o registro que você faz na sua mente, né? Tanto que vários autores, eles usam muito a psicanálise para explicar como é que o racismo se constitui na subjetividade das pessoas, né? E aí eu li, é interessante eu ter mencionado isso, porque eu li Lélia Gonzalez, que foi minha primeira leitura racial. Eu comecei a ler quando eu entrei no mestrado. E não foi só uma transformação acadêmica, mas foi uma transformação de vida. Eu tenho a minha orientadora, né, que é uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é a Tula Pires, né, e a gente, assim que eu cheguei para orientação com ela me deu um livro que era uma coletânea chamada O Livro da Saúde das Mulheres Negras. Lembro até hoje. É um livro de pequenos artigos escritos por mulheres negras que não fala da saúde no seu sentido amplo. Não só médico e tal, mas questões relacionadas à autoestima, a como Saúde lida com a mental. doença, saúde mental. E eu li esse livro e eu chorava o tempo todo. Porque parecia que eu estava reencontrando alguma parte de mim, alguma coisa de mim que estava perdida. Eu comecei a ler os relatos e ver a minha avó, a minha bisavó, as minhas tias. É muito louco isso, porque você se sente em casa com a leitura, você se vê no espelho, né? Porque era um relato de mulheres negras, muito simples, falando de trabalho, de relações familiares, de afetividade, e coisas com as quais eu não tinha contato em nada do que eu estudava, do que eu vivia. Então ali foi um grande marco, assim, de me perceber enquanto mulher negra, porque eu digo que no Brasil a gente precisa ter um clique, né? Você precisa se tornar mulher negra. A Lélia dizia isso, né? Parafraseando a Simone de Beauvoir: se não nasce negra, se torna. E esse meu processo de tornar-se negra veio pela academia, né? Contraditoriamente, né? Sim. Porque a academia é um espaço também de abafar muitas vezes o conhecimento produzido por corpos como o meu. E aí começou toda a minha caminhada. Então, comecei a pesquisar relações raciais dentro do direito, né? Me voltar para esse campo de tratar gênero, raça, sexualidade, tratar os fatores de opressão, como é que eles se colocam sobre a realidade das pessoas negras com esse recorte de gênero e de todas as questões. E aí emendei o doutorado e aí fui contratada como professora da PUC, né, do Departamento de Direito.
Hoje terminei o doutorado no ano passado e hoje, né, me dedico nesse momento à sala de aula, muitas salas de aula, né, muitas questões, não só dentro das disciplinas teóricas do direito, trazendo esse olhar de raça, gênero, mostrando para eles as contradições da sociedade, mas também trabalhando com palestras, treinamentos em outros espaços sobre esse mesmo tema, assim. Nossa, foi muito rápido pra sua vida toda. Não, mas no mestrado você já começou a dar aula? No mestrado? Então, eu sempre fiz estágio docente, né? Que é uma coisa que você faz com algum professor. Substitui professor. E eu tinha muito... Eu gosto muito de sala de aula. Isso é uma coisa que... tem coisas que você tem que reconhecer que é a sua praia. Sala de aula sempre foi a minha praia. Então, na primeira vez que eu entrei, que eu fui começando, eu já fui pegando o jeito e fui... muito também substituindo da minha orientadora, né, que foi uma pessoa que me impulsionou muito nisso, que foi me dando carta branca para ir, né? E aí eu comecei a fazer estágio docente, até que no doutorado já eu fui presenteada, né, com uma disciplina eletiva chamada Ações Afirmativas, né, que foi criada pelo professor Augusto Werneck, que é um querido na minha carreira. E eu comecei a dar essa eletiva em que eu tratava de relações raciais, né, fazia todo esse panorama de como se constrói as relações raciais no Brasil, de como isso se reflete sobre o direito, da questão do negro na universidade, na educação como um todo. E a partir daí fui, né, deslanchando na carreira e fui contratada pela universidade no meio do doutorado. Faz quanto tempo, Carol, que você dá aula? 3 anos. Como contratada, 3 anos, né? Mas e você dá aula de quais disciplinas? Eu dou Sociologia do Direito, Teoria do Direito, Direito Comparado, tenho essa eletiva de Ações Afirmativas, tudo relacionado a direito e relações raciais, as teóricas do direito. Carol é sinistra. Eu conheci, vou falar, né? Porque eu conheci Carol quando eu ganhei de presente pra fazer um curso sobre violência obstétrica na PUC, da Tamis, que é uma professora de lá também. E a Carol deu uma aula. Conta um pouquinho desse curso, a aula que você dá. É um curso, a gente tem vários cursos que são oferecidos lá pela coordenação de extensão da PUC, esse, né, da Tamis, que é uma amiga muito querida, é o curso Aspectos Jurídicos da Violência Obstétrica, né? E eu fui convidada, né, desde que começou esse curso para dar uma aula sobre racismo e violência obstétrica. Entendendo, né, o recorte que é necessário ser feito nesse tema, né? Porque quando a gente fala sobre violência obstétrica, tem aspectos que não só afetam mais as mulheres negras, né? Que afetam em grande quantidade as mulheres negras, mas que se desenham em razão da raça. Tem violências que são racialmente construídas, né? Quando uma mulher ela é negada analgesia pelo fato dela ser considerada essa aí aguenta, né? Ou quando uma mulher é menosprezada dentro desse ambiente, tratada como um lixo. Essa aí é prostituta, essa aí é safada. Isso é um estereótipo que foi atribuído ao corpo da mulher negra, como um corpo disponível sexualmente, como um corpo e que não é digno de cuidado. Tem vários estereótipos relacionados à mulher negra que são muito presentes nessa problemática da violência obstétrica e de outras violências também. Então não é a questão da gente ver, tem violência que não afeta a mulher branca e que afeta só a mulher negra. Não, a gente vê que as violências como um todo são desenhadas racialmente e que tem aspectos que são específicos e que devem ser observados, porque se a gente não responde a isso, né, não cria leis, não cria medidas de proteção que abarquem a todas as possibilidades, a todas as experiências, a gente não está protegendo ninguém, né? A gente precisa proteger, de fato, a todas, né? Então eu acho muito importante esse curso, acho muito importante poder contribuir de alguma forma para esse curso, para que a gente traga à conversa todo mundo, né? Eu sempre costumo dizer que tem que trazer todo mundo para a conversa, né? A gente é um país com 54% da população negra, e durante muito tempo não, até anteontem, até 10 minutos atrás,
muitas discussões centrais, importantíssimas para a sociedade, foram feitas sem que se chamassem os negros para entrar na sala, sem que se chamasse a população LGBT para entrar na sala, para discutir, resolver e trazer respostas que nos afetam sem a gente. É tipo a violência obstétrica mesmo, onde o CRM e o CFM falam que não existe. Exatamente. Então, não existe violência Né? obstétrica. Rafael Câmara tá lá, repetindo as 4 vezes. Não existe, e conseguiram derrubar mesmo. Não existe mesmo a palavra. Juridicamente, né? Se eu tiver errada, mas você não tem um crime de violência obstétrica, né? Porque o formalismo, né, jurídico, essa postura muito formalista do direito, ela tem um objetivo. Tem um objetivo para esse formalismo. Porque o direito, assim como a política, é construído por aquele sujeito universal clássico, homem, branco heterossexual, cis, de classe média. É ele que constrói essa figura do direito, constrói o direito e constrói a forma de ler e interpretar o direito formal. O que está escrito, o que está reconhecido é o que vale. Né? E a realidade externa não vai afetar esse direito. O direito, ele é puro. Nada contra o Kelsen, tem até amigos que são, mas aquela ideia, né, vou ter uma ciência do direito pura, né, em que não vai ser afetada pela política. Isso tem um objetivo, isso não é uma coisa só acadêmica, isso é uma coisa política. É justamente para tirar a gente da mesa. Porque, não, mulher é emoção, negros é paixão desenfreada, né, não tem civilização, indígenas são selvagens, não são civilizados, estão fora, então vocês não entram naquilo que está no lugar. E aí, coisas que nos afetam não entram nessa conta do formalismo. Né? E aí é isso. Aí eu posso recorrer a um recurso que é totalmente retórico, que é uma palavra, e tirar uma problemática importantíssima da discussão, porque não está numa palavra. Isso acontece com muitos temas. Justamente por quê? Porque a gente não está lá. E a gente não está lá discutindo, né? Porque a gente não tem capacidade para estar. A gente tem muita coisa para dizer. Inclusive, a porta tá fechada, né? Estamos aqui porque a gente tem muita coisa para dizer. Exatamente. Mas o poder, né? Ele está concentrado nesse lugar. Né? E aí os nossos discursos não chegam nesses espaços. Né? E é isso, aí, violência obstétrica, que só quem... Nem só quem é mãe, mas todo mundo que ouve minimamente, né? Já conhece muitos relatos. A gente conhece muitos relatos. De mãe, de tia, de sogra, de muitas pessoas que às vezes não sabiam nem reconhecer a violência que estavam sofrendo. Era normal. Ele deu mais um ponto aqui na minha cirurgia que me prejudicou pro resto da minha vida, mas isso é uma prática normal. A gente não é ensinado nem a ler aquilo que a gente está sofrendo quanto violência. E quando você fala também, não, isso é uma violência. Vai falar assim, não é uma violência, todo mundo passa, não sei o que lá. Então até a aceitação da violência é difícil, né? Mas por isso, né? Até por quem sente. Quem passa por quem isso, sente né? também não quer falar assim, caraca, não quer também reconhecer que eu passei por mais uma violência na minha vida por conta da... Dói, né? Dói admitir que você viveu uma violência De obstétrica. novo. Aí fica nessa negação de, não é o aceitável, é o que é. Ele foi tão bonzinho comigo. Não, ele falou assim. Não, eu fiquei lá naquele canto durante 20 minutos, 1 hora sangrando. Mas não foi tão violento assim. E esse curso continua na PUC? Continua. Tem sempre Qual é o nome do curso? Aspectos Jurídicos da Violência Obstétrica. E é muito legal, porque eu sempre digo que a academia, ela tem que oxigenar, ela tem que estar em contato com a sociedade como um todo. Né? A faculdade, principalmente de Direito, né, que tem esse papel muito importante na construção do poder no Brasil, ela foi construída para estar no Olimpo, né? Longe deuses intocáveis, né? E muito sábios. E muito é uma coisa assim, uma linguagem que afasta o resto das pessoas. Tudo isso é estratégico, essa formalidade. Científica, sacralizado. Né? E a gente precisa estar em contato com as questões do mundo atual, porque
o direito, ele determina tudo na nossa vida, né? A gente vive num Estado de direito, num Estado que é organizado pelo direito, que é limitado, né, no seu poder, em todas as coisas pelo direito. A gente vive num momento em que os direitos dos diferentes grupos sociais, aliás, né, que as demandas dos grupos sociais, elas se voltam para o direito. É o direito que a gente recorre para garantias mínimas para a gente. Então, o direito precisa entrar em todas essas conversas. Bom, se a gente tivesse direito constitucional na escola, talvez não tinha uma galera aí pedindo o artigo 142. Fica um pouco complicado. Aí tu vai perguntar pra pessoa, mas o que é? Não sei. Todo mundo. Eu só quero o Brasil que melhor. É bonita, né, cara? É linda. A Constituição é linda. Eu particularmente acho a Constituição é bonita. Gente, meu passado me condena. Eu fiz direito. Por que condena? Mas É uma brincadeira, porque era um ambiente Isso que eu falei pra ela, eu fiquei alguns anos sem entrar na PUC, né? E a PUC da minha época era um ambiente absolutamente branco, elitista, galerinha, elite, playboy do Leblon. E quando eu voltei pra fazer esse curso, porque um professor que se manteve amigo meu me convidou, falou, você vai adorar conhecer essa professora, não sei o quê. Eu já fiquei fascinada, porque eu vi 1000 movimentos sociais acontecendo no Pilotis. Uma outra galera, sabe? Realmente, eu acho que as ações afirmativas que aconteceram ali funcionaram, assim, mudou, virou um outro ambiente, um ambiente muito mais saudável, muito mais... Ainda não é o ideal, mas a gente vê hoje, né, outros corpos ali naquele espaço. Então, por isso que eu acho que eu tenho até uma... Sabe, fazer direito era quase uma... Sabe? Direito. Fazer direito. Vou fazer como eles, vou seguir a regra deles. Tipo assim, eu vou ficar lá com aquela galera juridiquês, se achando Deus, dono da porra toda, sabe? Principalmente quando você tem tava falando isso, né? Como é importante você ter um corpo docente também diverso. Muito, eu falo, imagina se eu tivesse uma professora como a Carol. Entendeu? Talvez estivesse no direito. Mas aí não ia ter o centro de direito, garota. Então, continuaria até mais assim, que tem um direito aí no meio. A gente é descolado, tá? Quero defender isso. E sempre vem mais advogados. O que é? A gente é descolado no direito. Sem essa coisa de que nós somos só formais, não. Eu, por exemplo, não advogo, não trabalho com direito dogmático. Tem muitas possibilidades no direito. Eu acho que... A gente não é só formal. Não, mas eu acho que isso tem sido Corta para Carol no carnaval. Bem louca. A gente é onde as pessoas mais me veem. É isso. Amor. Mas é isso, né? Humanizar, né? Humanizar as pessoas, humanizar os professores, humanizar os... Ai, tem uma mulher muito maravilhosa, agora eu esqueci o nome dela. Que saco, ter esquecido. Mas ela é muito... Ela, tipo assim, ela fala sobre direito de biquíni na internet. Ela é muito maravilhosa, é muito engraçada. E ela fala, nossa, me julgaram porque eu tava aqui no Pelourinho aqui, ó, falando não sei o que. Ela usa um negócio assim do direito, um emblema, enfim. E ela vai falando direito, tipo, dando estrelinha, dançando, rebolando até o chão. E ela fala, me aturem. Surtem. O direito é muita isso. coisa também, Muita né? coisa, É importante, eu geralmente também sempre falei isso, né? Não gosto de ser associada ao direito, né? Porque as pessoas olham e já pensam, terninho, tribunal. Sim. Mas acho que a gente também tem que se apropriar do direito como um lugar nosso, sabe? Não, porque as pessoas que são acadêmicas e que trabalham com outras coisas, né? Filosofia política, sociologia, falam, não, direito não tem nada a ver comigo. Mas acho que a gente tem que trazer pra gente também, porque o direito, ele é mais do que o formalismo, ele é mais do que o taieiro, o tribunal. O direito é muita coisa, né? Até mesmo porque ele tá ligado a todos os aspectos da nossa vida. Sim. Quanto mais proximidade a gente tiver com isso, e quanto mais significados a gente der pra isso, eu acho que tem mais possibilidades da gente lutar por cidadania, né? Porque a cidadania tá dependente do direito, tá ali junto. Então, a gente tem que lutar, é o que eu falo para os meus alunos de sociologia do direito, né? Para ser sujeitos de direito de fato. Porque o sujeito de direito, ele é, na verdade, uma figura muito ligada ao homem branco, tudo isso. E as nossas especificidades, as nossas questões estão muito incipientes ali nesse direito. Então, nós somos sujeitos de verdade? Nós somos plenamente sujeitos? Tem grupos que não têm acesso a direitos, né? Eu tava falando sobre a população LGBT.
Os direitos da população LGBT, o que a gente conquistou, né? E a gente, porque sou LGBT, o que a gente conquistou enquanto direito foi foram decisões judiciais. Foi o STF utilizando, né, do ativismo judicial para garantir determinados direitos. Mas a gente não tem uma lei que garanta um direito LGBT. A gente não tem um dispositivo, num código, numa coisa. Sabe por quê? Porque o Congresso não deixa passar nada. E porque há uma cruzada moral, né, contra os direitos da população LGBT e, pior ainda, de criar mais legislações que sejam contrárias aos direitos, à afirmação da população LGBT. Então dá pra gente dizer que a gente é sujeito de direito quando a gente não tem quando as nossas conquistas, elas, por mais que sejam garantidas pelo STF, elas são precárias justamente por isso, porque não estão garantidas por lei, porque não estão colocadas ali. As crianças, né? As crianças, também. elas são cidadãs, elas têm até o Estatuto da Criança e Adolescente, o ECA, mas ninguém cumpre. Ninguém, né? Tipo, quando você olha ali a criança... essas manifestações, nem manifestação, é protesto, onde botaram as crianças ali na frente. Gente, aquilo dali fere o ECA. Você tá, tipo... O que você tá fazendo com essas crianças? Tá expondo elas, né? Teve uma que foi atropelada, teve algumas que foram feridas. Então, assim, nem tendo a lei, parece que funciona se não for para um grupo específico de pessoas, né? Tipo, nem as crianças que têm ali conseguem usar, né? Não vemos como os cidadãs, não vemos como os sujeitas, né? Exatamente, porque tá ligado muito à forma como a ordem social é construída. E essa ordem social desigual, essa ordem social que coloca as pessoas em papéis diferentes, em papéis de subalternidade. E quando a gente busca transformações para a ordem social, elas acabam se refletindo no direito. Ou quando a gente busca mudanças no direito, elas acabam se refletindo na ordem social. Ô, Carol, você sugeriu de falar um pouquinho sobre a sua pesquisa? Conta pra gente. Eu falo tanto, né? Eu falo sobre tantas coisas. Não, tô amando. Ué, dá bem, né? Que a gente tem uma professora… Qual pesquisa? Mas não sei. Eu quero saber. Por que você sabe ou não? Mas tá muito dentro do que eu tô falando realmente sobre o direito. Mas essa pesquisa, só pra a gente entender, começou no doutorado? Comecei no mestrado. Começou no mestrado. Mestrado e doutorado, a gente tem que escrever, né? No mestrado, uma dissertação de mestrado. No doutorado, uma tese, né? De doutorado, que coloca ali todo o seu trabalho, né? E você já apresentou a sua tese de doutorado? Defendi em dezembro do ano passado, né? Já sou doutora, tô naquela ressaca. Doutora! Pra você ser doutora. Você pode chamar de doutora. Tem que ter doutorado. Doutora com doutorado, por favor. Doutorado leva a alma da gente, né? Porque, assim, é uma coisa muito… e nem era pra ser, mas enfim, é muito extenuante emocionalmente, tudo isso, né? Mas eu sempre fui ligada, né, com a coisa dos direitos sociais, dos direitos fundamentais, né? De entender as desigualdades que impedem as pessoas de ter pleno acesso aos seus direitos. Porque eu acho a Constituição linda, então a Constituição garante tanta coisa, né? Por que essas pessoas… Por que a gente não tem acesso a esses direitos? E aí, no mestrado, eu me interessei por um tema que é pouco abordado, que é o tema do lazer. E aí eu comecei e aí eu vi, lazer é um direito social garantido, né, pela Constituição, no seu artigo 6º. Por que o lazer é uma coisa tão desigual? E aí é um ponto muito importante. O lazer, e foi até uma coisa que a professora Adriana Facina, que foi minha banca de dissertação, ela falou isso. Tem coisas que só se tornam um problema, uma questão, quando corpos diferentes entram na academia para falar sobre. Porque para quem nasceu na zona sul do Rio de Janeiro, não é? Perto da praia, perto do aterro, perto lazer do tá teatro, garantido. Lazer não é um problema. Eu todo dia ali, eu escolho o meu lazer. Então não é uma questão. O lazer passa a ser uma questão para quem vem de outras realidades, né? Para quem nasceu num bairro que não tem uma praça direito, que não tem que tem marcado pela violência, então você não consegue sair de casa, que não tem uma condução, que não tem mobilidade para você chegar, porque os equipamentos de lazer estão concentrados no Rio de Janeiro, estão concentrados no centro e zona sul. Então, alguém que… Eu nasci em Paciência, um bairro da Zona Oeste do Rio de Janeiro, né? Depois, entre Campo Grande e Santa Cruz, pouca gente conhece esse bairro. Teatro, cinema, tudo isso era distante para mim. Eu, enquanto criança, fui muito pouco
Por quê? Porque era muito longe. E porque não tinha condução, não tinha mobilidade, não tinha um ônibus que facilitasse o trem no fim de semana. Sim. Os intervalos do trem são espaçados, né? É um intervalo de 1 hora e até um determinado horário. Depois de um determinado horário, você não consegue mais pegar trem, você não consegue mais voltar de lá. Então, eu comecei a perceber isso, que o lazer, ele é um privilégio de determinadas pessoas, determinados corpos. Essa curiosidade me pegou. E aí eu comecei a estudar o direito ao lazer, o que o direito diz sobre o lazer, que é o total de nada, né? Porque isso não é um problema para quem para quem constrói o direito, e estudar as desigualdades no acesso ao lazer, na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu entendi, né? Questões que estão muito ligadas a isso. Distribuição espacial, né, dos equipamentos de lazer, de cinema, sim, teatro, praia. A mobilidade urbana, né, como uma possibilidade. Porque se você tem uma passagem muito cara, se você tem uma linha que ligava um bairro da Zona Norte direto para Ipanema e essa linha é cortada, você não tem mais uma facilidade para as pessoas chegarem à praia. Tanto que, assim, um detalhe, né? Quando eu até mencionei na tese, quando a linha do metrô, né? Quando o metrô abriu a linha 4, né? Que estendia o metrô da General Osório até o Jardim Oceânico, houve protesto no Leblon. Por quê? Porque ia chegar a galera da Zona Norte pra praia. E teve uma propaganda, né? Que eu até coloquei a imagem na tese. É uma propaganda metrô Rio ampliando as distâncias. Aí, de um lado, você tinha um casal negro, né? Com uma coisa assim, animada, alegre, que era da Pavuna. E do outro lado, você tinha um casal branco, uma coisa assim, bem... Tipo, chique, contidos. Ligando a cidade. Nossa, ligando os preto com branco. Horrível! Quem fez isso? Exatamente, foi a propaganda do metrô. Ligando foi muito... a cidade, o quê? Sendo da cidade? Não, não, a Zona Norte a Zona Sul. Um ponto ao outro. Tipo, identificando. Zona Norte preto, Zona Sul branco. E vamos ligar aqui. Marcando, porque é isso que Lélia fala, né? Lélia utiliza a psicanálise como marco para dizer que o racismo é a sintomática da neurose cultural brasileira. A neurose é justamente aquilo que você esconde, né, da lógica, da racionalidade, mas que se manifesta de muitas formas. E era isso que ela falava. O racismo no Brasil ele não é velado. Ele se manifesta muito, só que o discurso oficial falseia as manifestações do racismo. Mas, como ela dizia, o racismo prega peças. E essa foi uma peça do racismo pregado muito engraçada até. Porque estava expresso escancarada, ali. Né? Escancarada. Porque estava expresso ali, né? A distribuição racial do espaço. O racismo geográfico, né? A gente falou disso aqui com uma professora de geografia, uma doutora de geografia maravilhosa, a Emily. E aí você vê que determinados espaços da cidade são realmente mais ocupados por pessoas negras, sim, e outros por pessoas brancas. E como é que é construído o espaço que é mais ocupado por pessoas negras? Qual é o saneamento básico, a estrutura urbana, o lazer? Quais são os equipamentos do lazer? Não tem nada. Teatro, não tem cinema. Nada. E assim, muito pouco. Né? Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção, né? A coisa da mobilidade urbana, a coisa da estigmatização de pessoas negras no espaço. Uma coisa que eu tratei muito foi a questão das praias da Zona Sul no verão. E aí é uma coisa tranquila, eu falo isso para os meus alunos. Gente, só olhar em volta. Faça um exercício agora com vocês de olhar em volta. Quando você vai pra praia, no fim de semana, é uma coisa tranquila pra você. Olha em volta. Como é que tá organizado o policiamento? Quais são os corpos que são alvo de dura, né? Daqueles olhares cerceadores. Eu falei muito sobre... isso acontece sempre, mas a chamada Operação Verão, né, que estava parando os ônibus na saída do túnel e mandando descer os meninos que vinham, né, o 474, que é um ônibus que vem do Jacarezinho, mandando descer os meninos, enfileirando todo mundo e revistando. Quem tá sem dinheiro não vai, volta, é parado, porque tá indo pra praia pra roubar.
né? Os arrastões, né? Toda essa coisa, esse clima de medo que é criado no Rio de Janeiro. E repete, né? O futuro repete o passado, né? Em 92, na época da eleição para a prefeitura no Rio de Janeiro, né? Que Benedita era candidata, tinha toda uma coisa do... olha, a favela tá tomando conta dos... a favela tá tomando conta da praia, dos espaços, olha esse medo, né? E esse medo construído nos espaços é o que faz com que os corpos negros sejam... tão sutilmente, entre muitas aspas, cerceados nesses espaços de lazer de centro e zona sul, que alguns vão, né, são resistentes e vão e levam a caixa de som, a proibição da caixa de som. Quem que leva a caixa de som pra praia? Tudo isso. E muitos também não vejam esse espaço como espaço seu. Eu nem vou, porque eu não sou bem-vinda nesse espaço. Não se sente confortável, Não né? me sinto confortável. Então, todas essas problemáticas, elas me tomaram no mestrado e eu fui seguindo a pesquisa. Foi mestrado e doutorado. Mestrado e doutorado, No doutorado, eu já dei uma virada de... epistemologia, não é uma palavra que é academicamente chata. Não, uma palavra academicamente chata, mas epistemologia nada mais é do que o ponto de vista a partir do qual você enuncia um discurso. Qual é o centro do seu discurso? De onde está partindo? É o tal do lugar de fala que a... De onde tá partindo o seu discurso, né? Eu falo isso pros meus alunos sempre. Eu tenho uns chavões que eles sempre repetem, porque é isso. Eu falo, todo pensamento, todo discurso é situado. Parte de uma experiência social, de um lugar, de uma visão de mundo, de premissas que eu tô adotando ali como verdadeiras. Eu mudo a premissa. Eu quero enxergar o lazer a partir da vivência dos corpos negros na cidade do Rio de Janeiro. Né? É a partir deles que eu quero enxergar o que é o lazer. Porque deu para perceber que o lazer é um privilégio. O lazer é um privilégio de classe, né? Muito forte, mas o lazer é um privilégio de raça também. O lazer é recortado racialmente. Foi essa a questão que eu fui enfrentar no doutorado. O recorte de raça que o lazer tem também. E aí se abriu um mundo de coisas, né? Que inclusive explicam aquilo que eu tava dizendo. Né? Se abriu um leque, por exemplo, de perceber que não só hoje, mas numa linha de tempo no Brasil, a gente percebe uma política sempre presente de controle, restrição dos lazeres da população negra. Como, por exemplo, no Império, né, lei da vadiagem, né? Proibição do samba, proibição da capoeira, na República, o Código Criminal já também reprimia a vadiagem. O que era a vadiagem? Era a população negra. Ali, né? Era a população negra livre, liberta, nas ruas, dançando, produzindo o jongo, produzindo a capoeira, criando, existindo, sendo feliz. Isso passou a ser crime. Isso foi tipificado como crime. E a repressão depois ao samba. Aí traz para hoje a repressão ao funk. Né? Sempre as tentativas de criminalização do funk. Tentativas de todo o movimento... Tá no baile funk, era todo mundo criminoso. Todo o movimento de criminalização da liberdade negra. Que ali o lazer, ele é liberdade, ele é vida. A gente vive numa política, e foi um conceito que eu utilizei muito, que é de necropolítica, né? A gente vive numa política de morte, que quer produzir, e não só, o Achille Mbembe falou disso, o Abdias Nascimento, que foi um grande intelectual, ativista negro, ele falou já isso no livro O Genocídio do Negro Brasileiro, que a gente vive numa sociedade que produz a nossa morte o tempo todo. E não só uma morte física, que a morte física está presente, né? A violência policial e tudo isso, a saúde, a violência obstétrica, você nega, você mata a mãe, você mata a criança, é uma sociedade que produz a nossa morte. Não só física, mas cultural, mais da nossa saúde mental, né? Por isso que nós somos a parcela da população que mais se suicida, que sofre com depressão, com ansiedade, com uma série de questões. A gente vive numa sociedade que produz a nossa morte. E tudo aquilo que nega a nossa morte, né? Tudo aquilo que vai na contramão da nossa morte é criminalizado. O nosso lazer, a nossa festa.
ou quando não é criminalizado, é precarizado. E aí eu fiz uma pesquisa de campo, né, um pouco prejudicada pela pandemia, porque foi no meio da pandemia, então foram entrevistas por Zoom com produtores e produtoras culturais no Rio de Janeiro, para entender quais são as condições, né, de produção dessa cultura que não é uma cultura produzida por pessoas negras a partir dessa subjetividade. Né? Não estigmatizando, uma cultura que é africana legítima, o que é negra legítima. Mas o que os sujeitos negros estão produzindo enquanto cultura, enquanto festa, enquanto arte, né? E como isso se relaciona com a afirmação do negro enquanto sujeito, com o nosso fortalecimento, com o nosso empoderamento, como isso se relaciona. E aí foi muito legal, assim, Legal, assim, triste porque a gente percebe, né, as condições muito precárias, principalmente em termos de recursos, né? Recursos de financiamento público, financiamento particular, né? Da questão das dificuldades com os editais, das dificuldades de empresas investirem nesse conteúdo, né? Como eles tiram leite de pedra, fazem movimentos artísticos do próprio bolso, ou da própria dessas técnicas de criatividade, pega daqui, pega dali, improvisa, e percebendo como a nossa arte ela é potente, ela é muito potente. Eu pesquisei movimentos como o Islã, que eu sou completamente apaixonada pelo Islã, uma criação genuína de uma juventude preta, LGBT, feminina, que vai com muita força falar das suas vivências, né, da sua realidade, né? E particularmente me toma muito, né, porque num processo de autodescoberta, de autoconhecimento, você chegar num espaço e ver aqueles corpos, aquelas pessoas falando a plenos pulmões sobre os seus relacionamentos com outras mulheres, sobre os seus amores, sobre os seus medos, mas sobre as suas possibilidades. Isso é algo que é poderoso demais. Né? Eu falei do Islã, falei do teatro, do nosso teatro negro, daquilo que a gente tem produzido. O teatro que mais cresce e que mais movimenta no Rio de Janeiro, que para não errar na informação, é o teatro produzido por gente preta. A gente tem lotado teatro, né? Antes da pandemia, agora estamos voltando, a gente está lotando teatro. E o teatro que menos recebe recursos é o teatro negro. A gente está produzindo potência, peça, muita coisa, às vezes do próprio bolso. As pessoas estão investindo no seu próprio teatro. E tudo isso, né, me fez entender que, apesar de o lazer, né, ser esse privilégio e ser também trazer esse elemento do controle, né, de uma política uma política de vida que é voltada para a população branca, que é a população cuja vida se quer conservar, né, mencionando o Foucault, que é um dos meus marcos teóricos, né, que tem essa coisa do o Estado é inerente à soberania, ao exercício do poder do Estado, o poder de matar, de fazer viver e de deixar morrer, expor à morte. E isso é racialmente recortado. Então, aquela população que se expõe à morte são essas populações negra e indígena, né, que não precisa ir muito longe para perceber, e a população cuja vida quer se conservar, né, é desenhada pela branquitude. O lazer é uma política de vida. Então, é uma política para a branquitude, né? Embora, em muitos momentos, a gente subverta isso. Então, ver essa potência de subversão, de resistência, né? De subversão da política de morte, de fazer, apesar de, que não é romântico, não estou romantizando, mas que é a nossa grande, a expressão da nossa grande potência, é algo que é transformador, assim. E que está na ordem do dia dos debates, porque a gente está produzindo culturalmente aí de uma maneira muito forte, de uma maneira muito contundente o tempo todo, né? E nossos grandes
nossas grandes oportunidades assim, de produção política, de produção de vida, de se tomar, né, como a Grada Quilomba diz, de se tomar da nossa própria fala e deixar de ser objeto do discurso do outro para ser sujeito do nosso próprio discurso, se afirmar enquanto sujeito, enquanto pessoa, a gente tem feito tudo isso pela arte, pelo lazer. Então é contraditório, né? Que é onde tentam nos controlar, é onde tentam matar a nossa arte, a nossa cultura, é onde a gente tem produzido mais potência, né? E tudo isso está ligado ao direito, às exclusões que o direito fala. Está ligado à minha vida, à minha trajetória enquanto sujeito, está tudo interligado. A gente, a isso que a gente está fazendo aqui. Você falando, lembrei, saiu, assim, tem a ver, mas tipo assim, é outro assunto, sabe? Em 2009 saiu um estudo que, sei lá, 64% das mulheres amamentavam, né, até os 2 anos. E aí, quando saiu esse estudo, não saiu quem eram essas mulheres. Se eram pretas, se eram brancas, se era amarela, se era indígena. E aí saiu hoje em dia esse estudo, né? E aí tá falando que as mulheres que mais amamentam são as mulheres pretas. E aí, beleza, ali e tal, blá, 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 e eu falei, cara, são as mulheres pretas que mais amamentam seus filhos? Porque se elas não amamentarem, eles não têm o que comer. Sim. Né? Então, assim, mas o estudo é vendido assim, olha, gente, as mulheres pretas estão amamentando mais tempo. Elas amamentam mais e tal. E eu fiquei, cara, mas a gente precisa entender por que são as mulheres pretas que estão amamentando mais tempo. Em vez de só romantizar e falar assim, nossa, que lindo. As mulheres brancas dão muito mais chupeta e mamadeira pros filhos. Por quê? Porque elas têm mais poder aquisitivo pra fazer isso. Né? Então, assim, e aí em nenhum momento do estudo isso é dito. Eu falei assim, aí eu fui lá perguntar, né? Porque eu sou uma atrevida, ó. Falei, ô, Cristiano, mas em algum momento alguém pergunta assim, usa bicos? Né, pra gente saber, sai um outro estudo de bebês desnutridos. Desnutridos de leite materno. Eu falei, tá, mas essa criança de peito mamadeira? Então, assim, tudo isso também influencia nessa parte. Porque se essa mulher, ela tá ali, sem conseguir trabalhar, amamentando seu filho porque ele não tem o que comer, isso é uma situação de estresse do cara, não é um lazer, não é um prazer, né? E é difícil, é um assunto muito complexo, é delicado, né? Então, assim, isso que você tá falando, ele faz muito, vai muito junto, né? Porque é saúde mental, né? Saúde mental. É existência. Por isso que a gente costuma, né, falar muito da negritude a partir de discursos de dor. Né, das nossas dores. Você é uma lutadora, é uma resistente, uma guerreira. A gente, de fato, acaba sendo pela sociedade na qual a gente vive. Mas eu tomei essa decisão para a vida, né? Porque sou muito afetada pelas dores, as dores me afetam de uma forma muito forte. Então, para justamente lutar pela vida, pela saúde, é falar de vida. Sim. É falar daquilo que a gente está produzindo enquanto existência, né? Eu resisto, mas eu não quero só resistir, eu quero existir. Eu quero a festa, eu quero a diversão, eu quero o amor, eu quero o prazer, eu quero a criatividade, eu quero isso também, porque isso a gente, né, os nossos corpos fazem com muita excelência. Muito. Porque mesmo num cenário completamente adverso, a gente produz a maior riqueza cultural desse país. Né? E tem produzido a maior renovação cultural desse país. Sim, verdade. E o que a gente faz em geral, é se apropriar culturalmente disso. Exatamente. Chama roubo. Exatamente. E é isso, assim. E aí, defendeu a tese de doutorado. Sim. E essa pesquisa segue, Carol? Explica um pouquinho pra gente. Não, então, eu tive uma ressaca pós-doutorado, assim, né? Porque, né, e é até importante dizer isso, né? Esse processo foi muito doloroso pra mim. Imagino. Porque é isso, a gente tá num lugar que não foi produzido pra gente, né? Foi um lugar que não foi... A academia não é um lugar produzido para corpos como o meu. Para experiências como a minha, né? Então a gente se sente... Aquela coisa da síndrome do impostor, né? Nós, pessoas pretas, a gente tem muita dificuldade nesse ambiente acadêmico porque a gente se cobra muito, porque a gente se exige muito, porque inconscientemente a gente acha que esse lugar não é pra gente. Então é muito doloroso o processo da pesquisa para sair essa produção. Porque a gente tá o tempo todo achando, não tá legal. A criatividade nossa, ela é muito interrompida por esses processos que levam a gente a problema de autoestima, a desestímulo e a se achar ruim. Então eu tive essa questão durante a produção da tese e também depois de defender a tese. Uma crise, assim, uma coisa...
ai, peraí, não quero olhar esse trabalho, não quero… foi muito extenuante emocionalmente. Então, esse ano, né, após defesa de tese, foi um ano até aqui em que eu tirei para me dedicar só à sala de aula, para diminuir muito os meus outros compromissos, porque eu tive problemas muito fortes de transtorno de ansiedade, paralisante mesmo. Então, eu dei uma… Lazer. falta de cerveja, lazer. namorar. Exatamente. E precisei dar esse break. Mas quero transformar a tese, né, em livro, produzir outros, né, textos, artigos. E por isso que eu achei interessante também falar sobre isso aqui, porque a gente produz pesquisas tão legais, importantes e que não circulam, né? Eu quero fazer minha pesquisa circular, não só nos meios acadêmicos, no artigo da revista. Democratizar um pouquinho aqui, essa coisa. no podcast, na internet, em outras coisas. Porque é pra isso, né? Eu tô falando pra esse público, não tô falando pro público acadêmico do direito que vai olhar pra minha pesquisa e vai falar isso é nichado, né? Isso é identitário, né? Estigmatizando esse conhecimento. Não, eu quero que esse conhecimento circule de muitas formas, não só como livro, né, de outras maneiras, mas aqui nas conversas para o público variado que estiver assistindo a gente. Maravilhoso. Obrigada, Carol. Tem mais alguma coisa para ensinar pra gente? Não, só tenho a agradecer. Só tenho a agradecer muito. A gente que agradece você aqui compartilhando com a gente. Obrigada. Tô muito feliz também por você ter vindo, tá? Parabéns Muito pelo seu feliz. trabalho. Você é maravilhosa, inteligentíssima. E vamos Muito fazer essas fã. divulgações aí, cara. Muito fã. Vamos Vai vir fazer. aqui, vai voltar pra lançar esse livro aí. Sou muito fã do seu trabalho. Tive a honra de ser sua aluna. Então, obrigada por ter vindo. Conte sempre com a gente, tá? Eu tô muito feliz, muito obrigada pelo carinho que eu fui tratada aqui, enfim, pela troca, pela partilha. E agradeço demais, muito, muito obrigada por essa oportunidade. Beijo, gente. Beijo. Beijo. Senta direito, garota.